O episódio 4 da terceira temporada de Jujutsu Kaisen foi sem dúvida o mais brutal até agora, com sangue pra todo lado e um momento que marca a morte da Maki. Mas calma que não é no sentido literal, mas sim da Maki como a gente conhecia, seguida pelo seu renascimento que o seu potencial foi lá em cima, o que permitiu a ela exterminar praticamente todo mundo do clã Zenin. O episódio começa em silêncio e tudo que se pode escutar são os passos da Maki ecoando enquanto ela caminha em direção à sede do clã Zenin. A gente vê ali que ela já está carregando algo consigo, que é uma arma amaldiçoada especial, que não nos é mostrada de imediato como que ela conseguiu, porém no episódio passado a gente viu que o objetivo da Maki era justamente pegar as armas que estavam guardadas no cofre do clã, mas antes disso, ela faria uma parada na oficina do Juzo Kamiya, que é aquele cara, responsável por criar armas amaldiçoadas de alto grau. Então, sendo ali onde ela conseguiu essa arma. O próprio episódio mais à frente vai apresentar qual que é essa arma, mas aqui foi só para dar um contexto de que ela simplesmente não apareceu ali na mão da Maki do nada. Assim que ela chega à propriedade Zenin, a primeira pessoa que ela encontra é o escroto do Naoya, que mais uma vez, do alto da sua arrogância e prepotência, tece uma série de comentários e insultos em relação a Maki, atacando sua aparência, sua suposta incapacidade como feiticeira Jujutsu e chegando ao ponto de cogitar maltratá-la como ele já tinha feito no passado. Só que mal sabe ele, que ele não perde por esperar. É interessante notar que o primeiro membro do clã que faz contato com a Maki nesse episódio é também o último a ser morto, entre aspas, porque mais pra frente a gente descobre que não foi exatamente a Maki quem deu o golpe final, mas sim a sua mãe. E falando nela, a mãe da Maki é a próxima pessoa que cruza o seu caminho e diz que ela não deveria estar ali, pois não tem permissão para entrar no cofre. Porém, a Maki revela que na verdade ela tem sim essa permissão e que foi concedida pelo próprio chefe do clã, que descobrimos no episódio anterior ser agora o Megumi. E logo em seguida temos então a explicação de como isso aconteceu. Vemos uma conversa entre a Maki e o Megumi, onde ela conta para ele sobre o testamento do Naobito, e faz com que o Megumi se torne o novo chefe do clã, algo que ele tenta recusar a todo custo, dizendo que ele não tem interesse e que a própria Maki poderia assumir esse papel. Mas ela, por sua vez, argumenta que se ele aceitar, eles terão acesso a dinheiro, armas amaldiçoadas e informações privilegiadas sobre as três grandes famílias, que são o clã Zenin, o clã Gojo e o clã Kamo, além de dados vindo diretamente do alto escalão Jujutsu, o que na atual situação que ele se encontra faria uma diferença muito grande. Maki continua dizendo ainda que ninguém a aceitaria como líder e que, querendo ou não, o Megumi é o herdeiro da técnica mais importante do clã, que é a técnica das 10 sombras, além de já conseguir ativar uma expansão de domínio e ainda contar com o apoio, digamos assim, do Gojo. Tudo isso somado faz dele a melhor opção possível. O Megumi até questiona porque ela se importaria com a opinião do restante do clã, mas o verdadeiro motivo de ela não querer ou não poder se tornar o líder naquele momento é porque ela ainda não é forte o suficiente para garantir um lugar seguro para Mai dentro do clã. Tomando o próprio Satoru Gojo como exemplo, por mais odiado que ele seja, principalmente pelo alto escalão Jujutsu, ninguém mexe com ele, porque o cara simplesmente é forte demais. Ninguém consegue bater de frente com ele. Então eles acabam sendo forçados a respeitar o Gojo, algo que não se aplica a Maki, pelo menos não ainda. Pois, se ela sumisse agora, o restante do clã só ia passar por cima dela, não ia dar ouvidos a nada que ela tentasse falar ou que ela tentasse fazer. Então esse é o motivo real por trás da Maki não se tornar o chefe do clã agora. E com isso em mente, o Megumi acaba aceitando então se tornar o chefe do clã. A cena volta para Maki e sua mãe, que surta por um momento e amaldiçoa a própria filha, dizendo que, ao menos uma vez na vida, ela deveria fazê-la se sentir feliz por tê-la colocado no mundo.
Realmente, galera, fica claro que a Maki e a Mai nunca tiveram apoio algum dentro do clã, nem mesmo da sua mãe e do seu pai, né? A mãe se arrepende de ter dado à luz as meninas e o pai tramando por baixo dos panos a morte das próprias filhas, em benefício próprio. Como é explicado logo em seguida durante a conversa do Jinichi e do Naoya, né, que o plano do Oji era eliminar tanto as filhas quanto o Megumi, impedindo que ele herdasse as posses do Zenin e de quebra melhorando a imagem do clã perante o alto escalão Jujutsu. Porém, tem um problema, eles não podiam simplesmente matar o Megumi sem um motivo plausível, já que ele tinha boas relações não só com o clã Gojo, mas também com o futuro líder do clã Kamo, que é o Noritoshi Kamo. Então, se eles fizessem isso, eles seriam colocados em uma posição extremamente delicada. Então, o plano passou a ser usar o selamento do Satoru Gojo como pretexto para eliminar o Megumi, a Maki e a Mai, acusando-os de traição por conspirarem para libertar o Gojo, já que o alto escalão decretou que qualquer um que tentasse remover o selo seria considerado um criminoso, mostrando pra gente, né, até onde esses caras são capazes de ir para manter poder e status dentro do mundo Jujutsu, né? Ainda bem que a Maki passou o facão em todo o mundo. Quando ela finalmente abre o cofre, ela dá de cara com o próprio pai, que havia armado uma armadilha, pois de alguma forma eles descobriram que a Maki ia para lá para pegar as armas e esvaziaram o local. Não satisfeito, o filho da mãe ainda feriu gravemente a Mai, mantendo-a viva como uma moeda de troca, já que ele não fazia ideia de quais armas que a Maki ia trazer com ela, então ele decidiu usar isso como uma precaução para chantagear a Maki caso algo desse errado. Agora, se você estivesse perguntando como é que a Mai foi parar ali, ferida no chão daquele jeito, saiba que isso não foi mostrado nem no mangá, né? A única menção que a gente tem sobre isso é da colega de escola dela, que diz lá no final do episódio que ela alertou a Mai para não ir para a sede do clã. Mas também não é nada tão relevante assim, né? Como é que ela chegou ali. O que importa mesmo é o que ela faz logo em seguida, que a gente já vai chegar lá. Ao ver isso, a Maki não pensa duas vezes e saca a arma apresentada no começo do episódio, e agora tem o seu nome revelado, e ele é Espinha de Dragão, cuja habilidade permite absorver golpes e energia amaldiçoada pela lâmina, e conforme a vontade do usuário, liberar essa energia pela parte de trás da arma. Foi assim, inclusive, que ela conseguiu quebrar a espada do Oji, o que talvez você não tenha percebido porque a cena toda acontece muito rápido, e é só um frame que dá para ver essa habilidade em ação. Para contra-atacar, o Oji ativa sua arte secreta Emoção das Flores Caídas, que é uma técnica originalmente pensada como uma contramedida a domínios, mas que, quando ele assume aquela postura de saque de espada, ela se altera e passa a envolver o usuário em energia amaldiçoada e contra-ataca tudo que entra em contato com ele. Ou seja, apesar de todo aquele discurso arrogante de que ele só não foi o chefe do clã por causa dela serem um fracasso, que ele não perde em nada pro irmão dele, exceto pelas filhas, o safado tomou todas as precauções possíveis para não ser pego desprevenido, e ainda assim no final acabou tomando um fatality. Após uma breve luta, a Maki é derrotada por um erro de cálculo, acreditando que a vantagem estava garantida após quebrar a espada do pai, sem contar que ele usaria a técnica Coragem Flamejante para substituir a parte quebrada por energia amaldiçoada e então pegá-la de surpresa. Oji então arrasta os corpos das filhas e as joga em uma sala que mais parece um calabouço, cheia de espíritos amaldiçoados de classe 2 e inferiores, abandonando-as ali para serem devoradas, não sem antes zombar da Maki, dizendo que seu pacto com o Gênico não é nada demais. Afinal, os feiticeiros podem fortalecer o seu corpo com energia amaldiçoada, então é basicamente um poder que todo mundo já tem. Só que tem um detalhe muito importante, a Maki ela ainda não tem o real benefício do pacto congênito. Eu queria ver se ele ia ter essa coragem toda para falar isso na cara do Toji.
No mangá tem um detalhe que não foi incluído no anime, que é essas maldições ali daquele local, elas ficam murmurando frases perturbadoras, sugerindo que outras crianças e membros do clã também foram sacrificados ali. A Mai se arrasta até o corpo da Maki e revela que sempre soube que a irmã era forte e que um dia teria que tomar uma decisão difícil. Então ela acabou criando uma espécie de espaço mental onde as duas pudessem conversar. Vemos a Maki despertando nesse lugar com a Mai bem ao seu lado e ela começa a explicar que ela não consegue criar nada grande ou complicado com sua técnica amaldiçoada. Para quem não lembra, a técnica da Mai ela consiste em criar algo a partir da sua energia amaldiçoada, só que é extremamente ineficaz porque ela acaba consumindo praticamente toda a sua energia. Ela conseguia criar no máximo uma única bala por dia, com a reação resultante sendo severa o suficiente para causar-lhe sangramento nasal. Mas mesmo ferida e à beira da morte, ela foi capaz de criar, ao custo de sua vida, uma réplica da katana da alma dividida, que era usada por ninguém menos que Toji Fushiguro. Porém, antes de ela fazer isso, ela explica a Maki que ela nunca quis ficar mais forte e por isso acabou impedindo o seu crescimento, já que no Jujutsu, gêmeos idênticos são considerados a mesma pessoa, o que fazia com que a energia amaldiçoada da Mai limitasse o verdadeiro potencial físico da Maki. Por isso, a Mai decide se sacrificar, levando consigo todo o resquício de energia amaldiçoada, para permitir que a Maki tivesse uma segunda chance de viver e alcançasse seu verdadeiro potencial e cumprisse seu último desejo: destruir tudo aquilo que fizeram elas sofrerem desde sempre. Mas aí você pode perguntar, como é que a Mai conseguiu criar aquela espada se ela só conseguia criar uma bala por dia? Isso é algo que não foi explicado nem no mangá, mas na minha interpretação, ela fez um voto vinculativo consigo mesma. E o que é um voto vinculativo? Ele é um contrato que uma pessoa pode fazer consigo mesma ou com outra ou outras pessoas, que impõe regras, restrições ou sacrifícios em troca de um aumento de poder da sua técnica, da quantidade de energia amaldiçoada ou de vantagens específicas. Ou seja, ao dar a sua vida em troca, ela foi capaz de aumentar o poder da sua técnica e energia amaldiçoada e então criar aquela arma. É o mesmo conceito que a gente vê a Mei Mei explicando lá no episódio 14 da segunda temporada. Nos momentos finais da conversa entre as duas, quando a Mai está se despedindo de sua irmã, a gente vê a luz do sol começando a romper aquele cenário todo cinzento, simbolizando realmente o renascimento da Maki. E então ela desperta já com a espada em sua mão, e a primeira coisa que ela faz é chamar pela Mai, que infelizmente já está morta. Apesar de um resquício da sua técnica ainda estar ativo, finalizando a criação da arma, tanto que a gente vê até uma espécie de glitch na espada. E então a câmera vai subindo e distanciando, aumentando o nosso campo de visão, revelando que elas estão completamente cercadas e prestes a serem devoradas pelas maldições ali presentes. Mas agora a Maki tem o seu pacto congênito completo e apesar de não ter sido mostrado, ela elimina facilmente todas as maldições. Mas o que é mostrado é o seu pai, que agora tá tremendo na base, porque na hora ele já sentiu aquela sensação, aquele medo que ele tinha, que ele achou que ele tinha esquecido, que vinha da presença do Toji e que agora a Maki tá emitindo essa mesma aura. Tanto que é mostrado uma imagem do Toji sobreposta a ela. Oji até ativa a sua técnica de novo, mas Maki simplesmente acaba com ele tão rápido que ele nem conseguiu terminar de falar. A gente só vê o topo da cabeça dele deslizando e caindo no chão. Fatality. Logo depois vemos a Maki olhando para a espada enquanto diz: Mai, eu vou começar. É como se a Mai estivesse ali presente com ela, mas agora naquela espada.
E então a gente vê mais uma vez os gansos voando, porém dessa vez aqueles 2 gansos que estavam para trás do restante, enquanto a Mai estava explicando a situação das duas, estão agora em pé de igualdade com os outros, simbolizando que elas finalmente estão livres da opressão e de todo aquele sofrimento que aguentaram por tanto tempo. A música de fundo também contribuiu muito para todo o peso, para toda a carga emocional que essa cena carrega. O alarme soa avisando que um ataque está acontecendo e que a responsável por ele é a Maki, que acabou de assassinar seu pai. E mesmo com essa notícia, eles continuam a diminuir a Maki de todas as formas possíveis, falando que ela só conseguiu isso porque provavelmente pegou seu pai desprevenido. A unidade Kukuro então foi mobilizada para lidar com a situação, e essa unidade ela é composta por homens do clã Zenin que nasceram sem uma técnica amaldiçoada e por isso são obrigados a se alistarem nesse esquadrão. A Maki também no passado já fez parte dessa unidade antes de entrar no colégio Jujutsu. Eles são treinados em artes marciais dia e noite para servir os Rei, que é um outro grupo superior, formado pelos mais poderosos feiticeiros do clã Zenin. Dentre eles estão o Naoya, que é o líder, o Jinichi, o Shojuro, o Hanta, os irmãos falecidos Naobito e Oji e mais 6 membros desconhecidos. E a partir daí, meus amigos, na minha opinião, é onde o episódio mais brilha, porque a Maki liga simplesmente o modo assassino e sai retalhando todo mundo que vê pela frente. Várias sequências brutais com desmembramento, braço, cabeça, perna voando para todo lado, sangue jorrando aos montes, uma verdadeira carnificina, e com várias referências ao filme Kill Bill. Depois de acabar com a unidade Kukuro, os Rei entram em ação. Shojuro usa sua manipulação de terra para criar uma mão gigantesca na intenção de esmagar a Maki, mas acaba não dando certo, porque ela rapidamente se livra e já arranca a traqueia do capitão da Kukuro e do Chojuro. Então Hanta usa sua técnica inata para impedir Maki de se mover e diz a Jinichi para matá-la, já que ele percebeu que o poder dela havia se tornado comparável ao de Toji. Ao contrário de muitos no clã, ele entendia o poder do Toji e se referia a ele com respeito, acreditando piamente que o clã só existe porque o Toji decidiu não destruí-lo completamente. Mas a Maki não é tão boazinha assim, e ela vai realmente dar um fim no clã como a gente conhece. Enquanto a Maki resistia a essa técnica, ela foi atingida por uma saraivada de socos do Jinichi e causou uma enorme destruição. Hanta, à beira da morte devido ao uso excessivo de sua técnica, acreditando que o Jinichi havia conseguido matar a Maki, acaba desabando sem vida em seguida, completamente alheio a ela, passando por ele com a cabeça decepada de Jinichi, que ela termina jogando no lago. E agora tá faltando só dar um fim no Naoya. Ele chega ali mais uma vez insultando a Maki e vemos um flashback que mostra o momento em que ele passou a admirar o Toji, e por isso agora no presente ele se recusou a reconhecer a Maki como estando no mesmo nível de força que o Toji. Afinal, esse era um título que ele mesmo desejava, e ele lutou contra a Maki para negar isso a ela, muito mais do que para vingar o seu próprio clã. Assim que a Maki obteve um corpo livre da energia amaldiçoada, o Naoya tornou-se o único membro dos Rei capaz de enfrentá-la por mais de alguns instantes. A velocidade crescente do Naoya, aliada a seus implacáveis ataques físicos, provou ser um problema até mesmo para a agora imensa força física aprimorada da Maki. Ele conseguiu bombardeá-la com uma sequência de golpes poderosos, destruindo o terreno ao redor a cada ataque. Ele aprendeu com o seu erro na luta contra o Chozo e não parou de aumentar sua velocidade contra a Maki. O plano dele era perfurar o corpo dela usando a força forjada a partir de seu peso e sua velocidade subsônica combinadas. Quando a Maki tentou provocá-lo para acertar um ataque direto, o Naoya acabou não caindo na armadilha.
Não dá pra gente negar as habilidades e a inteligência do Naoya, mas a sua arrogância era o seu verdadeiro problema e foi a sua ruína, porque ele achou que a sua técnica seria o suficiente para acabar com a Maki e a subestimou. Já falando sobre a sua técnica, ela permite que ele transforme um segundo em 24 quadros e trace um conjunto pré-determinado de movimentos usando seu campo de visão como ângulo de visão. Enquanto essa técnica estiver ativa, qualquer coisa que ele toque deve obedecer à regra dos 24 quadros ou ficará congelada por um segundo. Só que, por ser muito arrogante e não reconhecer a força da Maki, ele nem cogitou a ideia de que ela conseguiria obedecer a essa regra dos 24 quadros, porque quando ela estava se defendendo dos golpes, ela na verdade estava contando o número de movimentos que ele estava fazendo, até que eventualmente ela descobriu como a sua técnica funcionava. E momentos antes do Naoya acertar o seu golpe final, Maki revela a ele e a sua reação é tentar chamá-la de impostora. Porém, ele foi interrompido por um socaço que a Maki desceu na cara dele. Teve até um efeito de raio-x à la Mortal Kombat para mostrar como parte do rosto dele foi completamente destruída. A câmera abre revelando sua cabeça fundada no chão e então a Maki o provoca pedindo para ele repetir o que ele estava tentando dizer. E que sequência de cenas satisfatórias, meus amigos. Logo em seguida, vemos a Maki procurando por sua mãe. Em meio à sua fúria implacável, ela ainda queria acreditar que havia bondade em sua família, por menor que fosse. E antes de matar a sua mãe, Maki tentou descobrir se ela estava tentando alertá-la sobre a armadilha de seu pai, quando a importunou em seu retorno. No entanto, Maki presumiu o melhor de sua mãe e pareceu desapontada ao não obter uma resposta favorável. Mesmo depois de ser brutalmente espancado por Maki, Naoya continuou zombando dela por não ter acabado com ele. Porém, o senso de ironia do destino veio para Naoya de uma forma bem poética até, ao encontrar o seu fim pelas mãos da mãe da Maki, que o apunhalou pelas costas exatamente como ele disse que as mulheres mereciam. Enquanto Naoya perdia a vida de uma maneira lamentável, tudo que ele pôde fazer foi usar suas últimas palavras para insultar sua agressora. Quanto à mãe da Maki, durante seus últimos suspiros, ela finalmente foi capaz de sentir felicidade por ter dado à luz às suas filhas. Só que a Maki ainda não tinha terminado a sua vingança, e após deixar o corpo de sua irmã com uma de suas colegas, ela foi à caça do restante dos membros do clã que não estavam presentes naquele dia. O episódio termina justamente dessa forma, com quadros de informações aparecendo na tela, revelando que os membros ausentes logo morreriam tragicamente. Dentre eles, o texto menciona 9 membros da Akashi, que, salvo engano, não chegou a ser explicado o que é, mas no caso eles são membros do clã Zenin e possuem técnicas amaldiçoadas, mas não atendem aos requisitos para ingressar no rei. E o único membro com nome conhecido era a Mai. É revelado também que não foram encontradas evidências do que ocorreu, mas foram detectados vestígios de energia amaldiçoada nos ferimentos dos corpos, que acredita-se terem sido deixados pelas armas amaldiçoadas utilizadas. Alguns dias depois, o clã Gojo e o clã Kamo propuseram ao comando geral Jujutsu que o clã Zenin fosse expulso dos 3 grandes clãs de feiticeiros. O comando geral está ponderando sobre o assunto. E é isso, galera, que episódio sensacional, muito bom, eu gostei bastante, não tenho nada a reclamar, nem mesmo aquela famigerada escolha de trilha sonora quando a Maki estava ali arrebentando, massacrando o clã, também para mim não me incomodou, né? Na verdade eu achei até legal, porque passou uma vibe de que a Maki estava ali matando geral, sem nenhum esforço e até se divertindo com isso. Mas me diz você, o que você achou desse episódio? Não curtiu as músicas? Curtiu? Deixa aí embaixo a sua opinião, tá bom? E falando em curtir, se você curtiu o vídeo, deixa aquele likezão e compartilha para dar aquela força, aquela moral. E se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e também de outras séries. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!